Bom, agora nós vamos começar os nossos estudos sobre intervalos. O que acontece? Para mim, na minha opinião, né, intervalos é um dos assuntos mais importantes que você tem que estudar. Porque a partir de agora, praticamente tudo vai ter a ver com intervalo. Então você tem que dominar muito bem esse conteúdo para que você possa realmente conseguir compreender o que vier daqui para frente, tá? O intervalo é a base de quase todo o conteúdo que você vai ver daqui para frente. Então, o que seria intervalo? Intervalo é a distância do som. É uma distância que nós temos entre um som e outro. Você viu já a escala cromática. A escala cromática ela segue uma sequência de semitom. Vai semitom em semitom. E na nossa música, semitom é a menor distância que nós conseguimos classificar, certo? Lembra que é na nossa música, tá? Então, nós temos essa distância, que é um semitom, ok? O que acontece? Quando você anda de semitom em semitom, você tem sempre essa pequena distância entre as notas. Por exemplo, no teclado você vai ter sempre esse som. Sempre a distânciazinha pequena, certo? O que acontece, deixa eu compartilhar com vocês aqui o teclado, que aí fica melhor. Olha só, semitom seria sempre uma tecla depois da outra. E existem intervalos maiores, como nós vamos ver. Por exemplo, nós temos intervalos de tudo isso são intervalos, tá? Então, resumindo, intervalo é a distância entre sons, tá? Independente do número de intervalo, da distância desse intervalo, tá? É uma distância. E nós vamos agora começar a investigar como funcionam essas distâncias, tá ok? Então, vamos lá. Existem intervalos melódicos, existem intervalos harmônicos e qual é a diferença? O intervalo melódico, como nós já vimos, a música ela se divide em ritmo, melodia e harmonia. Melodia são notas tocadas sucessivas e harmonia são notas tocadas simultâneas. No intervalo vai ser a mesma coisa. Eu tenho um intervalo melódico quando eu tenho uma nota após a outra. Por exemplo, eu faço intervalo melódico, uma nota após a outra, tá? E eu tenho intervalo harmônico quando eu tenho as notas tocadas ao mesmo tempo. Harmônico, certo? Melódico e harmônico ao mesmo tempo, beleza? Então nós temos aí a primeira parte do intervalo melódico e intervalo harmônico. Nós temos esse mesmo intervalo de forma ascendente e de forma descendente. Então, ascendente quando nós estamos ficando mais agudo. Descendente quando estamos ficando mais grave. Tá? Então, por exemplo, ou, tá? Ascendente, descendente. O intervalo pode ser melódico ascendente ou melódico descendente, harmônico ascendente ou harmônico descendente, tá? Então, ascendente, descendente. Ele pode ser um intervalo consonante e um intervalo dissonante. Isso é um pouco mais complexo, tá? Mas o que acontece? O intervalo consonante é aquele que gera conforto ao você ouvir, basicamente isso. E o dissonante é o que gera um certo desconforto ao você ouvir. Eu sei que é muito abstrato falar sobre isso, tá? Mas a ideia agora é que você entenda os intervalos. Depois a gente vai fazer treinamento auditivo para você começar a entender esse conforto e desconforto, tá? Então, mais ou menos isso daqui, ó. Isso é um intervalo consonante. Esse é um intervalo dissonante. Percebe? Consonante, dissonante. Tá? Mais ou menos isso. Mas não se preocupa que a gente vai treinar isso para que você desenvolva mais o seu ouvido para conseguir identificar. Mas nós temos as regrinhas, né, de intervalos que são consonantes e dissonantes, que eu vou deixar uma tabelinha para você aí no final, tá bom? Na verdade, você vai ter um PDF aí embaixo para você baixar e poder acompanhar tudo que eu estou falando escrito. E aí você vai ler com calma e pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser, tá bom? Então, nós vimos intervalos melódicos, intervalos harmônicos, intervalos ascendentes, intervalos descendentes, né? E agora nós vamos ver intervalos. Já vimos consonantes e dissonantes e agora nós vamos ver intervalos simples e composto. Qual é a diferença do intervalo simples por composto?
O intervalo simples, ele vai estar dentro de 1/8. E o que é isso? Nós estamos falando de intervalo, certo? Então, o intervalo de oitava é quando você repete a sua mesma nota. Ou seja, se eu comecei no Dó, o próximo Dó, ó, eu tenho Dó, o próximo Dó vai ser 1/8, certo? Se o intervalo que eu estou trabalhando está dentro dessa oitava, está aqui dentro, ó, ele é um intervalo simples. Se ele está depois dessa oitava, ele é intervalo composto. Simples assim. Então, de 1 a 8 é simples. De 9 para frente é composto. Tudo bem? Antes de terminar, eu quero falar sobre intervalo justo e maior, tá? Nós vamos ter intervalos maiores, menores, diminutos, justos e aumentados, tá? Mas basicamente o que a gente precisa saber hoje são os maiores e os justos, ok? Como é que eu diferencio o maior do justo? Na verdade, a gente tem uma regrinha, que vocês vão ver a regrinha, né? Intervalo maior, intervalo justo, onde é que ele fica distribuído na escala. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Mas o que acontece? Basicamente, quando nós fazemos a inversão, que a gente não estudou isso ainda, mas quando nós fazemos a inversão do intervalo, você vai ver que os maiores, quando eles são invertidos, eles se tornam menores. Os justos, quando eles são invertidos, eles permanecem justos. E é por isso que eles tomam essa nomenclatura, tá? Justos e maiores. Mas nós vamos ver isso com mais calma quando formos estudar escalas, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.